Efésios. Mensagem à Igreja Gloriosa. Sendo cheios. Neste capítulo, prosseguiremos abordando Efésios 4, 9 e 10, que completa ainda mais firmemente a mensagem dos versículos que estudamos nos últimos 2 capítulos. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Jesus subiu e está assentado à destra de seu Pai em toda a glória e esplendor da divindade. Para compreendermos plenamente este fato, temos de entender por que ele desceu às profundezas da terra. Por causa do seu amor por nós, ele tornou-se um camponês na cidade mais desprezada, da nação mais desprezada da terra. Esta será uma das maiores manifestações da sua natureza para a criação contemplar por toda a eternidade. Pensar simplesmente nessa única verdade será suficiente para nos deixar ocupados por milhões de anos. Não há palavras humanas adequadas para descrever a revelação da natureza de Deus pelo que Ele fez por nós. Uma pessoa que observe verdadeiramente a sua vida na terra e na cruz nunca deveria novamente duvidar de uma coisa: Deus nos ama. Isso é repetido bastante porque se trata de um conhecimento básico que devemos ter em nosso coração, se vamos cumprir com o nosso propósito nele. Somos chamados a fazer tudo para o propósito do seu reino. Mas também, todas as coisas que ele nos chamou a fazer são as melhores para nós. Ele nos ama como o Pai mais amoroso porque é o nosso Pai e sua natureza básica é o amor. Temos de entender que a razão de ele descer a fim de se tornar homem e habitar entre nós foi para que prevalecesse e subisse para encher todas as coisas. Como abordamos previamente, o propósito supremo de Deus na criação é fazer convergir em seu Filho todas as coisas. Veja Efésios 1:10. Conforme prosseguimos para examinar o chamado da Igreja, como ele a planejou e o que ela deve se tornar, temos de observar sempre que a Igreja é o veículo primário pelo qual Deus pretende se reconciliar com o mundo. Portanto, nosso sucesso como Igreja será determinado pelo modo como somos usados para reconciliar com Deus aqueles que estejam na nossa esfera de autoridade. Ele quer usar sua Igreja para começar este processo, para novamente encher todas as coisas. Como seremos usados para encher nossos vizinhos com Ele? Nosso emprego, nossas cidades, nossas nações. Este é o nosso propósito básico para estarmos aqui. Naturalmente, seremos eficazes apenas na medida em que permitirmos que Ele nos encha. Isso irá se refletir diretamente pela maneira com que Ele encher nosso tempo e mente, nossa consciência. O Senhor habita em nós. Acordamos esta manhã na sua presença? Vamos trabalhar em comunhão íntima com Ele? Se não, acordamos na ilusão, no engano. Deixamos as coisas inferiores obscurecerem nossa percepção dele. A maior verdade, a única realidade é Deus. Se Ele realmente habita em nós, como pode outra coisa roubar a atenção que Ele merece? Salomão edificou o templo mais glorioso já construído para Deus. Entretanto, quando Deus encheu o templo, a atenção das pessoas não foi para o templo. Elas foram capturadas por aquele que o estava enchendo. Se há atenção demais para o templo, só pode ser porque Deus não está ali. A Igreja é uma criação maravilhosa e gloriosa, mas nosso objetivo ao edificarmos a Igreja é para que a presença manifesta do Senhor venha. Deus é o que queremos, não a Igreja.
A igreja é uma bênção e se tornará a sociedade mais convincente da terra, mas é apenas uma sombra da realidade do céu, que somos chamados a representar. A maior realidade do céu é a presença do Senhor. Mas como isso funciona na prática da nossa vida? Há trabalho a ser feito, temos que alimentar o nosso corpo e comida custa dinheiro. Precisamos de casas, carros para podermos agir no mundo moderno. Tudo isso é verdade, e o Senhor não se opõe a termos essas coisas. Mas se Cristo não for o mais importante e mais real do que tudo, então nossa vida está cheia de ídolos. A mornidão é o pior estado em que um cristão pode cair. A razão para a mornidão da igreja de Laodiceia é o fato de que ela possuía tudo o que precisava. As coisas podem realmente ser a maior distração para o nosso propósito supremo. Deus ama dar coisas boas aos seus filhos, e Ele determinou mais festa do que jejum. Mas devemos guardar os nossos corações contra os ídolos, até aquelas coisas que nos foram dadas por Deus. A ascese, religião, não é a resposta à nossa idolatria. Ela transforma-se rapidamente em uma medida da nossa justiça própria no lugar da cruz. O Senhor não quer que amemos necessariamente alguém ou alguma coisa menos do que fazemos. Ele quer somente que o amemos mais. Quer que o amemos tanto que Ele possa nos dar todas as coisas. Porém, não podemos nos distrair com elas, porque Ele é muito maior do que qualquer coisa criada. Não existe tesouro maior do que a nossa salvação e a comunhão que podemos ter agora com Deus, que resulta do fato de Ele ter ido até o fim da cruz por nós. Portanto, vamos voluntariamente à cruz todos os dias, ofertando tudo o que somos e temos. Sejamos comprometidos com a realidade de que nossos dias vão ser bem-sucedidos se fizermos a Sua vontade. Quando Ele é aquele que enche nossas vidas, Ele pode confiar-nos todas as coisas, mas precisamos ter um propósito mais elevado do que simplesmente ganhar coisas. Quando Ele enche a nossa vida, transbordará em nós, levando salvação a outros. Depois, Ele começará a enchê-los também. Por esta razão, a declaração mais clara e sucinta do mandato apostólico supremo encontra-se em Gálatas 4,19, quando Paulo disse: "Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vós." O sucesso verdadeiro de qualquer ministério ou igreja será o modo pelo qual se processou a formação de Cristo no interior do seu povo. As pessoas à nossa volta estão se tornando como Ele? Esse deve sempre ser o teste final do nosso sucesso. Jesus subiu ao céu para encher todas as coisas. É subindo com Jesus que Ele começa a encher a nossa vida. A cruz é o fundamento para conhecermos Deus. Mas Ele não está mais na cruz. Ressuscitou. Se vamos permanecer nele agora, deve ser assentados com Ele em seu trono. Nosso objetivo deve ser agora o de que Ele encha as nossas vidas. Repito, nosso sucesso será determinado pelo modo como somos usados para reconciliar com Deus aqueles que estejam em nossa esfera de autoridade.